Gente, tudo bom? Olá! Olá para você que está aí online através das plataformas do Instagram, do YouTube. Vai começar agora o nosso programa, o nosso podcast Reprograma-se. Por que será esse nome, minha gente? Quem está curioso em saber por que a gente escolheu esse nome? Por que a gente escolheu Reprograma-se? Meninas, por que vocês acham que a gente escolheu esse nome? Não sei, ainda mais... Eu acho que assim, de se reinventar. De se reinventar, exatamente, Nádia. Legal. Gente, o nome desse programa ele foi pensado no sentido de mudança, de realmente uma virada de chave no nosso cérebro, de reprogramação, de mudança de mente. Às vezes a gente, né, quer conseguir uma coisa e a gente fica se limitando. E a gente precisa dessa virada de chave pra gente ir pra frente. Por isso esse nome, Reprograma-se Podcast, que vai acontecer todos os sábados a partir das 18 horas aqui, ó, pelo Quarto do Poder Podcast, tá bom, minha gente? E a gente vai estar começando hoje falando sobre empreendedorismo. Ó, eu vou começar me apresentando, depois eu vou passar para as minhas parceiras aqui, a Nathalie e a Lene, tá bom? Para falar um pouquinho sobre a história de vida delas, a profissão, e aí depois elas seguem perguntando para as nossas convidadas aqui, a Nádia, que é da Blank Joias, que trabalha com joias e semi-joias assim, belíssimas, e a Denise, que é assim, ó, uma confeiteira de mão cheia. Já provei o bolo vulcão por mim, eu comia o bolo vulcão dela todo final de semana, é uma delícia, o recheio vem com bastante calda. Então, gente, é uma delícia. Depois a gente vai começar. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Por que a gente resolveu montar esse podcast? Por que eu e as meninas resolvemos arregaçar as mangas e ir? Independente se a gente vai dar certo, vai dar errado, a gente está indo. Gente, eu me chamo Vitória da Natividade, eu sou professora, trabalho com educação especial, trabalho lá no Instituto Autismo no Amazonas, eu não sei se vocês conhecem, mas já segue aí o Instagram, Instituto Autismo no Amazonas, é uma instituição que trabalha com crianças autistas. Sou mãe de autista também e eu digo que eu sou uma prof empreendedora, porque eu empreendo na área de educação também. Eu tenho um espaço pedagógico onde eu faço atendimento pedagógico, alfabetizando crianças especiais, crianças típicas e atípicas, tá bom? Então essa é a minha área também. E agora estou aqui como apresentadora do Reprograma-se, tá bom? Agora eu vou passar a fala um pouco aqui para minha amiga Nath, e ela vai falar um pouco sobre a história de vida dela e como a gente se conheceu. Muito obrigada pela apresentação, obrigada meninas por terem topado começar aqui conosco. Bom, gente, eu sou Nathalie Priscila, eu sou life coach e a minha vida é o autoconhecimento. Autoconhecimento já tem mais ou menos uns 10 anos que eu invisto nisso. Trabalhei por 12 anos numa empresa aérea, onde eu liderava várias equipes de atendimento, então a minha especialidade, o meu grande amor sempre foi pessoas e aviação, por quase 12 anos, né? Só que precisei alçar novos voos, vi que aquilo não estava mais de encontro com o que eu amava fazer, que era pessoas. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com situações, dificuldades, em que a gente precisa fazer escolhas, né? Escolhas difíceis, principalmente quando a gente ama o que a gente faz. Então, eu tive a coragem de ir lá e dizer, não quero mais esse caminho, quero seguir novos rumos. E o rumo que a gente encontrou foi empreender de alguma forma. Então, eu já tinha várias formações de coaching, várias formações de PNL, programação neurolinguística, né, que fala totalmente sobre isso, sobre o quanto é importante a gente se reprogramar, a gente ter novos caminhos neurais para empreender, para aprender. Né? Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir como pessoas, esse é o propósito maior do ser humano. Para a gente evoluir, a gente precisa ter um objetivo, um lugar para alcançar, para onde ir, né? E esse lugar, muitas pessoas descobrem de formas diferentes. Às vezes é um problema, uma situação, uma pandemia, um desligamento, alguma necessidade, né? Geralmente, a gente diz que a gente cresce e muda por 2 motivos, ou pela dor ou pelo amor, né? Então, eu decidi, pelo amor, alçar novos voos nesse sentido. Trabalhando ainda mais com pessoas, desenvolvendo pessoas, essa é a minha grande paixão. Essa paixão, ela começou
por uma necessidade, né? De se descobrir. Às vezes a gente tem alguém, um parente, um relacionamento, que a gente vê a pessoa passando por uma dificuldade e quer ajudar. E foi assim que eu entrei no mundo do autoconhecimento e me apaixonei. Hoje eu digo que, estava até conversando com a Denise, né? Eu amo pessoas, então eu aprendo ao escutar a história de cada um, né? A gente percebe as dificuldades, os caminhos, e isso é o que me acrescenta. Conheci a Vitória, né? Numa formação que nós estamos fazendo agora, do Corpo Explica, né? Brevemente seremos analistas corporais. Olha, legal. Primeiros analistas corporais aqui em Manaus. Ai, que legal. Exatamente. Então, é mais uma oportunidade de conhecer o ser humano a fundo, de entender suas potencialidades e como fazer com que o ser humano saia da dor, né? E vá para o seu recurso. Essa é a minha grande paixão, é o que eu faço. Se deixar, eu fico falando sobre isso aqui. E é uma coisa muito forte, né? Porque você olhar para a pessoa e você saber, através dos seus traços, como você funciona, isso é fantástico. É você olhar assim para ti e ou te observar e saber como é que você funciona. Isso é muito bom em todas as áreas, principalmente para quem trabalha com vendas, que quer conhecer o seu cliente, que quer saber do que ele gosta. E ajudar, né? Às vezes outras pessoas. Sim, né, muito bom. Às vezes, por exemplo, você que fala bem assim, eu tenho medo de falar, eu não quero falar, eu tenho vergonha, né? Só que você tem traços altíssimos de oralidade, então você vai se dar bem falando, só que você não sabe ainda. Você precisa descobriu, sim, né? você precisa colocar esse traço no recurso e fazer a virada de chave. Exatamente. Tá aí o potencial do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é necessário para todas as áreas, né? Para os nossos relacionamentos, para o nosso lado profissional. A gente começa nessa vida, né, aprendendo através do que está no externo, né? Criança, a gente sai aprendendo tudo, a gente é uma esponjinha, né? E muitas vezes a gente, nesse processo, se abandona, não sabe quem é. A gente acaba sendo referências, uma coxa de retalhos dos nossos familiares, né, de todos os ambientes em que a gente viveu. E quantas pessoas estão nessa vida vivendo num piloto automático, com dores existenciais, com uma agonia que não sabe o que é, que não sabe dar um nome, né? E nessa pandemia, né? Ou uma falta, exato, né? Um abandono, você uma rejeição. acha que tá tudo bem em todas as áreas, mas você sente que tá faltando algo, né? Exato. Eu costumo dizer, se você sente que algo está errado, pare. Porque o nosso corpo, ele é uma inteligência incrível, ele te dá sinais. E muitas vezes você não escuta esses sinais, e o que acontece? Ele vai cada vez piorando. Aí vem uma doença, aí vem, né, uma depressão, vem uma ansiedade, frustração. Tudo isso vai se potencializando. E em alguns momentos tá ali feliz, aí compra uma roupa, compra uma joia, come um doce, né? Pra tentar suprir aquela falta. Mas são coisas momentâneas, né? Uma das coisas que eu estudo também... E aquilo vai se acumulando, né? Totalmente. É a psicologia positiva. Ela é uma outra vertente da psicologia que não estuda as doenças, ela estuda o potencial humano, né? O que é... Porque a psicologia, ela enveredou por um lado, né? De você catalogar as doenças, tratá-las, que é extremamente importante, mas a psicologia positiva, ela visa prevenir. É você se perceber, entender onde precisa, antes que aconteça, né? E na nossa sociedade, e principalmente no empreendedorismo também, né? Que muitas vezes a gente vai fazendo, né? Vai fazendo. E depois você já tá lá no meio. Só errada. Eu falei agora há pouco, né? Com ela e com você, que a gente vai... sobrecarregando e vai já tocar nessa vai ficando isso. Ela já foi, né? Agora eu vou conversar aqui, passar um pouco a palavra para a Lene, pra gente saber quem é a Lene. Você pode falar um pouco da sua história, como é que a gente se conheceu, como é que você topou essa loucura aqui de vir apresentar o podcast. Do nada no podcast, né? Vai lá, Lene. Muito boa noite. Desde já agradeço a presença de cada uma de vocês. Muito feliz por fazer parte desse grupo como apresentadora. Então, eu já me chamo Vanderlene, né? Sou professora e eu migrei para esse lado também da educação especial. Também trabalho com as crianças típicas, né? Tem as atípicas, que são as especiais, que ditas, né? Especiais, e
as crianças típicas. Sim. E aí a gente se apaixona, né? Quando conhece essas crianças, você não tem como querer estar do lado dela, por vários motivos, né? Porque primeiro quando você conhece aquele assunto, você começa a compreender o lado da criança, o lado do profissional, o lado dos pais, e aí você que está ali, você consegue enxergar. É muito importante também ter conhecimento para você, quando você olhar, né, a situação, você saber dizer é assim, e você se sentir à vontade, preparada para ajudar as pessoas que te rodeiam. Então, eu sou muito grata também ao Instituto Autismo no Amazonas, que foi lá que eu conheci a Vitória, né? Nós nos conhecemos lá. Agradeço muito, na época fui muito bem amparada pela Ana, pela Conceição e por outras profissionais lá. Então, lá nós começamos a fazer alguns cursos e fiz meu voluntário lá, amei, e hoje eu estou como professora na SEDUC, né? Trabalho atualmente com 2 crianças, uma pela manhã, outra pela tarde. Eles têm autismo, então eu entro ali tentando ajudá-la na educação, né? Compreendendo que elas precisam ser mediadas, precisam que haja uma intervenção para que essas crianças venham a aprender. Todas podem, todas são capazes. Então, nós precisamos entender a partir daí. E, desde já, entrego a minha fala, né, para a gente iniciar esse diálogo com essas mulheres empreendedoras maravilhosas que estão aqui. Legal, você ama a profissão também, né? Isso, amo mesmo. Então, minha gente, o nosso tema de hoje é empreendedorismo. Hoje nós estamos recebendo aqui a Denise, que a Denise ela tem um ateliê, ela tem uma loja que vende bolos, ela trabalha com bolos, com rosquinhas, né? Brigadeiros gourmet, brownies, né? E a Nádia trabalha com joias, empreende no ramo de joias. Mas primeiro vamos falar aqui um pouco sobre o que é empreender, né? Hoje eu acredito que com a pandemia o aumento, né, de empreendedores cresceu muito, porque quem trabalhava empregado, a maioria pegou conta, né? E aí teve que se reinventar de alguma forma em casa para produzir alguma coisa. Eu mesma, no período da pandemia, eu era professora, aí acabou o contrato, saí, o que eu fiz? Eu também tenho uma lojinha online, eu empreendo, né, vendendo roupas online. Então foi o período que eu mais vendi. Foi o período que eu mais vendi roupa através da internet, pelo Instagram. Então, o que é o empreendedorismo? É você enxergar uma oportunidade e executar aquilo que você sabe. Se você gosta de joias, eu vou empreender em joias. Se você sabe fazer bolo, eu vou fazer bolo. Se eu tenho um produto que eu vejo que é uma oportunidade para vender, eu vou vender aquilo. Então, eu vou ver uma oportunidade, uma necessidade, e aí eu empreendo e ganho dinheiro. Sustento a minha família, ajudo quem está ao meu redor. Então, o sentido da palavra empreender, hoje eu acredito que até mesmo aquelas pessoas que estão empregadas, elas empreendem de alguma forma. Ou vende uma joia, uma Avon, uma Jequiti, ou joias, né, mesmo, lingerie. Tem muita gente que empreende nesse sentido, mas só para fazer um dinheirinho extra. Mas tem pessoas que pegam aquilo e empreendem e tem como primeira fonte de renda. Eu não sei, a Nádia, ela vai falar um pouco agora sobre a história de vida dela, ela vai dizer se você tem tido sucesso através das suas vendas de joias ou se você recebe através da sua profissão. Aí você pode falar um pouco, Nádia. Então, se vale a pena empreender com joias. Vale a pena, vale a pena. Tanto que eu sou professora, né? Trabalhava de manhã, de tarde e à noite para tentar ganhar um pouquinho mais, né? Ali, né? Mas aí, no momento de uma dor, né, que eu me separei, eu também trabalhava com meu ex-marido, que já era empresário na época. E aí eu vi que eu tinha que empreender em alguma coisa, e aí veio aquele estalo, assim, de que eu tinha que investir lá na Semijoia, que eu gostava já gostava de
da ideia, né? Da ideia, porque eu sempre Você empreendeu em algo que você gostava, né? Que eu gostava. Que você com certeza já usava joias Já, e você viu a oportunidade. Opa, eu posso. Ou alguém, eu por já, exemplo, eu já me nossa, deslumbrava pelas semijoias, Né? pelas joias. E aí eu vim investir, né? Eu queria, na verdade, montar uma fábrica, porque eu queria criar a Sim, minha a própria tua própria peça, joia. né? Mas aí como eu falei para vocês lá no grupo, eu tentei, fiz um curso de banho de semijoia, de banho de ouro, de ródio, de prata. Mas aí eu sofri um acidente, né? Que eu esqueci um equipamento ligado e criou o gás cianeto, que ele é altamente químico. E aí eu resolvi parar, porque aquilo já me consumia muito. Então eu terceirizei o banho, né? E aí eu escolho as peças, eu faço todo aquele trabalho. E aí para o meu sustento é super rentável, né? Eu não tenho loja física, só tenho loja online, né? E eu atendo muitos clientes aqui em Manaus, e graças a Deus, assim, é um sucesso. Nádia, como foi que a tua loja se sustentou no momento da pandemia? Conta um pouquinho. Nossa, foi o ano que eu mais Vai vendo. vendi. Por quê? Porque as lojas do shopping fecharam, né? Sim. Embora tinha todo aquele isolamento, Sim. mas as pessoas não se isolavam tanto, né? Eu vendi muito, foi eu acho que uma época que eu mais vendi Eu semijoia acho que quem em empreendeu, todos os né? tempos, porque era presente para tia, para mãe, para cunhada, que não queriam deixar Sair. passar em branco. Então, assim, a demanda foi altíssima. Nossa, eu chegava em casa tipo meia-noite, porque Fazendo entregas. fazendo entrega, embalando, né? Então, As assim, pessoas procuravam muito então assim, foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. Mas hoje também nós continuamos, né, com muito Sim. sucesso. Todos os dias nós temos entregas. A gente tem aquele relacionamento com nossos clientes, né? Então, assim, a semijoia, ela é um produto que ele auto se vende, né? Todo mundo quer. É a pessoa olha lá no teu Instagram e fala, eu quero isso. Eu quero isso aqui, E eu você quero entrega. essa peça, né? Então, hoje a gente atende Manaus, algumas cidades do país, né? E aí a gente não cobra taxa de entrega para Manaus, e isso ajuda muito aos pedidos. É um diferencial que a gente coloca, né? E aí, assim, vendemos muito. E hoje, Nádia, assim, tu pensa em ter a tua loja física ou não? Não, eu não penso, não. Por quê? Porque é muito confortável para mim, né? E hoje a demanda seria muito mais alta. Talvez daqui a uns 2, 3 anos, 4 anos eu possa pensar, porque atualmente, se você olhar os modelos de hoje, as lojas já estão fechando para atender. Um novo modelo. Eu fui nos Estados Loja Unidos virtual, no ano né? de 2019. Quanto que eu vi lojas que eram abertas, que só funcionam hoje de forma online, virtual e tal, né? Só que lá eles têm um diferencial, eles entregam até de madrugada. E eu sempre falo pro meu cliente, eu lembro do que eu vi lá, né? Tu pede de manhã, de madrugada, eles deixam na tua porta já, entendeu? Acho super legal essa rapidez, né? Sabe, Nádia, porque eu perguntei? Porque assim, ó, o que eu observo de loja online, loja virtual, principalmente para quem trabalha com roupa. A pessoa, ela quer experimentar a roupa, né? Às vezes ela olha lá e ela acha que dá nela, aí você leva, não dá, e a pessoa, ai, não deu e tal, você troca, né? Quem trabalha com política de troca. Mas, por exemplo, o teu, a pessoa olha lá a joia, eu gostei dessa joia. E aí, quando ela chega, ela olha assim, será que não era exatamente o que eu pensava? Entendi. Ou não, ela é super... Ela Não, gosta, ela já... é porque eu coloco a medida, né? Geralmente nas minhas Sim. postagens eu coloco os centímetros, né? Quantos De anel, dos anéis. de brinco, anel, né? O número do anel. Não tem tanto. Então eu não tenho tanto. Algumas vezes acontece, nossa, eu imaginava, porque a pessoa não, Porque você olha não assim... vai nossa, medir, né? Às vezes eu coloco na minha mão pra pessoa ter noção Sim. de tamanho, uma foto. Inclusive, nessa troca, na hora da venda do online, você, hoje, os recursos de vídeo, fazer uma chamada ali, de repente, pra tirar Isso, uma dúvida, eu faço né? um vídeo também. Experimentar. Eu queria saber se é grande ou pequeno. Aí eu digo, vou fazer um vídeo pra você, né? Mas aí a gente tem a política de troca também, sem problema nenhum, né? Até 7 Sim. dias.
porque o Código do Consumidor troca é só se tiver com defeito, né? Sim. Mas a gente troca porque a forma que a gente vende online, até a pessoa... de você fidelizar o teu fidelizar cliente. o cliente, Sim. nós trocamos. Eu acho que não tem, no caso dela, né, trabalha com joias, não tem tanto problema quanto trabalhar com outras coisas roupa, que né? tem que estar trocando, experimentando. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de comprar roupa, por exemplo. Em loja virtual, né? Não consigo. Eu tenho que ver, tenho que pegar, tenho que saber tecido, não sei o quê. Eu adoto a política do Mercado Livre, né? Se você não gostou também da peça, você pode trocar, você pode devolver, entendeu? Sem problema nenhum. Isso pra mim não tem problema. Essa liberdade, né? O Mercado Livre hoje, você compra algum produto, se você chegar na sua casa, você não gostou, você pega o código, devolve, não tem uma pisada. Tem 7 dias também pra devolver. A gente acaba conhecendo o cliente e já fideliza com outras coisas. Você já vai pegar o contato do cliente, já vai criar o que você gosta e tal, já vai mandar para ele. Então o que você faz? Você chama o cliente, fica para aquele aconchego, entendeu? De venda, de marketing, né? Então essa interação é mais importante, né? Isso, porque... de conhecer o cliente para mim já é assim um bom começo de você passar a ter relacionamento com as pessoas, né? De você aumentar seu leque de contato. Então, assim, hoje eu faço muito isso. Eu comecei lá no funcionalismo público, né? Que vendendo para as professoras. São os clientes, né? Não só para as professoras, mas prefeitura, SEAD, né? Toda aquela área ali. Todas as secretarias. Todas as secretarias que são pessoas... Que pagam certo, né? Até porque você já sabe o dia que ela recebe, então você vai lá e... Então, eu comecei assim, por exemplo, pelos meus clientes que nunca ficam desempregados, né? Eles você sabe que, por exemplo... Né? E tal. Esse era o perfil, lógico, quando você vai vender... Você buscou esse perfil. Quando você vai vender, você tem que traçar o perfil para quem você vai vender. Então, assim, antes de tudo, quando você vai escolher a peça... essa aqui fulana gosta, esse aqui eu não gosto. Eu sei quem gosta disso aqui. Aí você já tem o perfil dos teus clientes, entendeu? Tem perfil de gente que gosta de cliente que gosta de peças maiores, menores, douradas, prateadas. Então, mais delicado. Por exemplo, o teu colar, eu acho fantástico, eu acho lindo, tá bem alta essas correntes. Mas comigo já não dá, né? Lembra? Eu até queria, mas eu queria uma coisa mais simples, mais pequena, um brinquinho, eu até queria usar, mas né, gosta de coisa delicada, né? O perfil mas combinaria super bem. Mas eu acho que mais pra frente eu vou tentar fazer isso. É só um caso de aceitação. Isso, eu acho lindo, porque tá bem alta. Você acha estranha, na verdade, em brincos grandes. Argolas também, eu até gosto, mas assim, tem hora que parece que é tudo pra mim, né? O meu perfil, eu gosto de... do perfil. Mas eu até gosto. É assim, importante eu acho que falta você tem um leque de opções para diferenciar dos perfis de cliente, gostos, né? Com um traço oral, né? A gente falando sobre análise corporal, o traço oral, que é mais comunicativo, ele gosta de conforto, é o que ele preza. Não é só você colocar algo que tenha... que chame uma atenção, né? Mas que traga um conforto para que ele se sinta bem ao falar. Entra a dúvida, né? Porque, tipo... Eu vou entrar aqui no tema um pouco do nosso, a gente vai difundindo devagar para vocês, depois daqui a um tempo vocês vão saber do que a gente está falando quando a gente diz oral, traço rígido, todo mundo vai estar se conhecendo, né? Quer fazer uma pergunta para ela? Sim, bem específica? Na verdade a gente estava comentando, trazendo um pouco para a Denise agora, que vocês duas escolheram 2 nichos maravilhosos, né? Principalmente na época de pandemia, como vocês já citaram, né? Que as pessoas tiveram essa necessidade de escolher o que eu vou empreender, o que eu vou fazer, né, nesse momento. E como a gente comentou, né, todo mundo come e toda mulher gosta de se sentir bem, bonita, né? Ou os homens precisam dar um presente para suas mulheres, né, algo para agradar. Então, eu queria nesse momento trazer um pouco para a Denise, para ela contar um pouco da história dela, né, de forma sucinta, como aconteceu, como que você foi empreender, né? Começar assim bem rápido, porque é bem longa a história, né? Mas eu comecei assim, trabalhava, né, no comércio, sempre trabalhei no comércio. Então eu já queria empreender. Minha vida toda eu sempre queria empreender. E aí eu saí de uma empresa, tava eu e meu esposo desempregado. E aí, o que a gente vai fazer?
né? Veio a ideia, né, de trabalhar com confeitaria. Aí eu falei pra ele topou, né? E aí a gente meteu a cara de fazer curso, se especializar, né? Que é muito importante, né? Acho que em todas as áreas a gente tem que estar sempre aprendendo, buscando conhecimento. Sim. É tanto que a gente não para, até porque o mercado ele não para, né? Sempre lança um bolo diferente, aí o cliente manda, eu tenho que saber como é que vou fazer aquele bolo, né? Porque a gente trabalha com vários tipos de doces, bolos diferentes. Então a gente tem que estar sempre nessa pegada, né? Por causa da internet, né? A internet, o cliente vê alguma influência, alguém que posta alguma coisa, ele vai querer, né? Aquele bolo parecido que a influência tal postou e tal, né? Então a gente está sempre assim aprendendo, eu e ele. A gente começou assim, fomos estudar, tivemos 3 aulas de confeitaria, veio a pandemia. E aí agora a gente só aprendeu massa e recheio e uma base de confeitar. O que a gente faz? Vamos vender bolo caseiro. E aí a gente meteu a cara e fui divulgando para amigos, né? Conheço bastante gente, porque eu sempre trabalhei no comércio, e fui divulgando. E aí as pessoas começaram a provar, a comprar e começaram a indicar, né? E aí a indicação ainda é o melhor no mercado, né? O boca a boca. O boca a boca, né? É o melhor. O Instagram ele ajuda muito, é uma ferramenta maravilhosa, mas o boca a boca é o... É verdade. E a pessoa prova o teu bolo, já gostou, então já vai te indicar pra mim. As pessoas também têm a tendência assim, tem o boca a boca, segue a fulana lá, dá uma olhada lá, né? Sim. É a tua vitrine, né? O Instagram é a vitrine, tua vitrine virtual, né? Isso, verdade. E aí eu sempre tive essa pegada de internet, sempre gostei de estar ali na tecnologia, então... Nas dancinhas, né, Denise? As dancinhas no TikTok, faço tudo, né? No começo eu tinha aquela... Não, legal. Mas aí não, tem que realmente fazer os vídeos, porque é o que... Mas, gente, você que é empreendedor, aprende isso. Vergonha não paga boleto, tá? Verdade. Vergonha não paga boleto. Se você tem vergonha de divulgar o teu produto que você conhece... Como é que alguém vai comprar? Verdade. Né? Você conhece mais o seu produto do que ninguém. Então, você tem que ser o primeiro a vender o seu produto. É verdade. Né? E assim, aí a gente foi metendo a cara, foi vendendo. Aí amigas foram pedindo o bolo confeitado. Sim. E agora, não sei pra onde vai. Fui metendo a cara, fui fazendo. Sim. Não ficava legal, mas eu quero melhorar. Sempre querendo melhorar, né? Pra atender o público, né? E aí fomos fazendo curso, se especializando, tanto eu quanto meu esposo, que a gente é sócio. E ele também é confeiteiro, ele trabalha junto comigo, faz massa de bolo também, só não confeita, né? Mas ele faz tudo dentro também lá do ateliê. E aí a gente foi se especializando. Sim. E aí fizemos uma viagem, né, por conta do nosso trabalho, que foi nos possibilitando essas coisas, né, que a gente tem hoje em dia. Foi proporcionando. Proporcionando essa nossa viagem e diversas outras coisas, né? E aí a gente viajou pra distrair um pouco, por conta do cansaço do dia a dia, né? E quando a gente voltou, já voltou com aquela... Que eu tinha até falado pra você, com aquele gás. E eu sempre falava pra uma amiga, eu tenho vontade de ter um ponto, né? Expandir algo... Aí só que não pretendia agora. Aí foi quando ela viu esse ponto e ela falou, como você sonhou, vai lá. E aí a gente meteu a cara. Não foi fácil, na verdade não está sendo fácil até hoje, não é mil maravilhas, né? Porque o empreendedorismo é isso, a gente todo dia batendo cabeça, principalmente com... É acreditar no invisível. Isso. Você não sabe o que vai ter, mas você tem que levantar, tá com a mente tranquila do dia para você montar as tuas estratégias, né? Isso. Para você vender, para você vencer aquele dia, a sua programação, né? Como um dia eu conversei com a Vitória, ela falou assim, a gente tem que ser a nossa própria motivação, tem que se levantar e dizer, bora, que eu quero vencer, quero fazer isso, eu quero conquistar isso, esse é meu sonho, e focar. Porque senão a gente... Mas eu acredito muito nessa questão. Você que é empreendedor, você tem que ter uma coisa na sua cabeça que é a fé. Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue caminhar.
você tem que ter a fé na frente e o teu passo atrás, vai caminhando. E acreditar, né? Acreditar em você. Acreditar, Porque, eu falo que é acreditar no invisível, que de repente você cria um negócio que faz tanto sucesso que você nem imaginava, né? Mas você acreditou na tua ideia, nas tuas possibilidades, naquilo que você tem no momento, né? Você cria, você faz o teu momento. Tem coisa que não vai dar certo, não é toda vez que dá certo, verdade, né? Às vezes Mas vai dar certo na maioria das vezes. Eu sempre falo isso, vai dar certo na maioria das vezes. E tem cliente pra tudo, né? Verdade. Não vai fazer tanto sucesso, mas também tu não vai perder, entendeu? Mas tem coisa que sai mais, que faz mais sucesso, que você ganha mais ali, né? Isso. Aí você começa a conhecer o teu cliente e o teu mercado em volta. Essa parte que você está falando, eu senti dificuldade quando a gente abriu a loja. A gente imaginava em fazer como a gente trabalhava em casa. Então, vamos botar aqui uma loja de bolo. Vamos botar bolo, que é o que a gente trabalha e a gente tem mais firmeza. Só que aí o cliente da Redondeza, não, poxa, eu queria isso, eu queria uma torta de morango. Eu queria sentar aqui e tomar um café, porque eu gostei de chegar aqui, gostei do ambiente, eu quero sentar conversar com vocês, Aí, bora, vamos colocando aqui um café, vamos colocando, e a gente foi colocando e a gente começou a ver o que eles queriam, né? E o que realmente as pessoas procuravam, que realmente é muito importante agregava. Dar essa atenção aí para os clientes. A voz deles é que vai te impulsionar a trazer algo de qualidade, né, para o teu empreendimento. Vai agregando valores no teu empreendimento. Isso. Você vai crescendo. Exatamente. Quando você olha assim, nossa, escutando, né? Que a pesquisa de mercado informal, né? Que é no fazendo que você vai observando as oportunidades que vão surgindo e nada melhor do que escutar dos teus clientes, né, as necessidades que eles têm. Dos teus clientes e das redes sociais, porque hoje as redes sociais elas te influenciam muito em comprar, em escolher, eu quero esse bolo, por exemplo. As tendências, né? E às vezes, tipo assim, às vezes a gente tá ali passando nos stories, aí você vê uma ideia legal. Um dia dessa aí passou uma calça. Olha, quero comprar uma calça. Tipo, o Instagram hoje tem muito, as pessoas estão muito ali. Muito ali, a vitrine virtual, né? Vitrine virtual. E Denise, então, quando você tu trabalhava na tua casa, no teu espaço lá, né, fazendo teus bolos, e aí tu resolveu montar o teu espaço físico, o ateliê mesmo, a tua lojinha de confeitaria. E lá, assim, tu tá vendo diferença no sentido do cliente tá vindo comprar mais contigo do que online? Sim. Você acha que melhorou as vendas? É porque, aumentou? Assim, a gente vendia muito bem estando em casa. Como ela falou, na pandemia, a gente não parava tanto na pandemia. Eu acho que na época que foi pior, assim, que tava as pessoas, oxigênio, tudo que a gente sofreu muito. Sim. Eu não queria nem sair de casa, mas a gente ficava com aquele... Os clientes pediam e era muito, muito, muito bolo por dia, né? E kit festa, do que a gente trabalha com essa cartela, assim, de kit festa e tudo, né? Com aniversário. E aí, quando a gente abriu a loja, o nosso leque aumentou. Por quê? Tem gente que a gente estava ali na nossa casa, ali, querendo ou não... acompanharam, né? Continuaram. E assim, as pessoas passam na rua, então tem mais visibilidade, que as pessoas passam e param. Aí conhecem, seguem a página, compram, indicam também. Então, o nosso leque aumentou. É tanto que esses dias eu puxei quanto eu ganhei em setembro, puxei todo o nosso... Teus rendimentos? Todo o rendimento pro mês de setembro. Tipo, triplicou o valor do que a gente ganhava em setembro do ano passado, que a gente trabalhava em casa. Então, tipo assim, vale a pena, assim, investir, né? Meter a cara, não é fácil. Assim, as pessoas ficam com medo. Não tenho medo de abrir, Denise, mas eu sempre falo para alguém que está começando, cria primeiro uma loja virtual para você adquirir todo um leque de cartela de cliente para ele te sustentar na hora quando você quiser partir para uma loja física. Porque os custos vão... Não entra de primeira numa loja física que você vai ter prejuízo. Assim, você vai ter que ter muita bala de... Tipo assim, você tem que ter uma reserva financeira para cobrir isso aqui até... Então, para você não ter esse desgaste, porque você tem que estar tranquila para empreender, né? Você primeiro monta online um negócio igual ela na casa dela, entendeu? Eu conheço pessoas que elas começaram logo abrindo um negócio,
sem fazer toda essa dinâmica. Esse trabalho Que a gente faz. E aí durou tipo 1 mês, 2 meses. Porque não se sustenta, não conseguiu captar os clientes primeiro. Porque começo, a gente é só investimento. Tipo, eu tô na fase do investimento, eu ainda não tô na fase que eu tô Mas você lucrando, sabe que porque você tá crescendo. Quando você cresce, você precisa investir, né? É isso que você tá fazendo agora. E aí, como eu já tinha essa cartela de clientes, isso me ajudou bastante, porque... Ele te sustenta, aqui, ó, bem aqui. Ele não vai Hoje não tá bem na loja, mas aí no WhatsApp, no Instagram, eu ainda tô... Mas hoje, Denise, hoje tu vive só com as vendas dos bolos confeitados? Desde o dia que a gente começou, eu e meu esposo sempre se sustentou do ateliê. Sim. Nada mais. Porque, como eu falei, gente, o empreendedorismo geralmente... Você tem o teu emprego ali fixo, né? Pra você ter o teu garantido todo final do mês. Mas aí você empreende vendendo uma joia, vendendo uma lingerie, vendendo jequiti, todas essas material de cosmético que tem aí, né? Avon. Mas aí você resolve empreender num outro negócio. Agora você tem que confiar muito no teu produto, acreditar muito para você depender só dele, né? Tipo, eu vou vender só isso, vou viver só do que eu sei fazer, que é fazer bolo. Tipo assim, entra para quem quer fazer uma transição de carreira, né? A dificuldade que fico por mim, né? Que passei quase 13 anos na CLT, né? E você abrir mão de algo te dá uma certa segurança, né? Que às vezes a pessoa acha que é só aquilo que ela sabe fazer, né? Sim. E aí a importância de você conhecer, decidir pelo que quer para ter a coragem, lógico que tendo toda uma preparação antes, né? Você preparar todo o território para ir lá acertar. Mas quando você tem... Para tudo tem os dois lados, né? Quando você se dedica a duas coisas, né? Muitas vezes você não consegue... Não fica 100%. O empreender não torna a tua renda principal, porque você não consegue colocar toda a tua energia naquilo, né? E aí vai muito da pessoa ir percebendo, investindo e quanto dá, trazendo... salvando dinheiro ali, né? Justamente para esse momento, para ter em caixa, para poder alçar, né? Novas oportunidades. Exatamente. Né? Isso é muito importante, esse planejamento para quem, né, vai fazer essa transição. Mas também é importante que em algum momento haja uma decisão, né? Uma escolha de vida, assim, um ritmo. Claro que para algumas pessoas tudo bem, né? Ficar, mas a gente percebe que a grande maioria não escolhe um caminho por medo, né? Sabe, Nathalie e Vitória, eu percebi na fala dela que ela falou de uma pessoa. Existe uma pessoa do lado dela, que é o apoio dela, né? Eu estava conversando com ela e o esposo dela encarar isso, né? Ser parceiro dela, isso daí leva eles a crescerem muito, porque um tá ali dando força pro outro. É verdade. Não é? Às vezes eu falo assim, se eu não tivesse ele, provavelmente eu não estaria até onde a gente tá, né? Quantas barreiras, quantas dificuldades vocês passaram juntos, né? E ali estavam... Dias assim, dizendo, não, hoje eu não quero, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não tô afim, ele não, bora. Aí quando ele não quer, eu vou lá embora, vamos junto. Ter uma parceria é muito bom. Mas assim, eu conheço pessoas também que eles, né, vão sozinhos. Eu acredito que é muito mais difícil, porque não tem uma pessoa ali pra estar te dando esse apoio, essa força, né? E no meu caso não, eu tenho esse apoio que é o meu esposo, né? Aí um apoia o outro, né? Então, muito legal. Aproveitar, meninas, para perguntar para as duas, né? Nesse processo de empreender, né? O que vocês percebem que vocês mais se desenvolveram de forma pessoal mesmo, habilidades que vocês foram conquistando desde o início até agora? O que o empreender trouxe para vocês, principalmente? Bom, empreender já diz por si que é um desafio, né? Eu aprendi muito que você tem que ser rápido. Você tem que fazer as coisas rápido, ideias. Sim. Acompanhar a tendência, né? Tem que ser rápido. Persistir, você tem que estar ali tentando todo dia, você tem que usar muito as redes sociais, não é só
WhatsApp, Instagram, você tem que estar ali, senão você é esquecido. Hoje em dia a gente não tem tempo para estar andando na casa de ninguém, então a gente usa as redes sociais para a gente se comunicar, né? E eu acredito que são a chave para você ter o sucesso como é que eu posso dizer? Você fazer todo dia um pouquinho, entendeu? Todo dia. Pequenos passos. Eu esqueci o nome dessa palavra. Consistência? É quase que isso, Você citou fazer um pouquinho a cada dia. Todo tendo dia. essa consistência no fazer, que é o que você falou, é ter energia. Ter energia, colocar aquilo para movimentar. Né? Coisa parada não tem sucesso. Você tem que movimentar. Todos os dias você tem que estar em movimento. Nem todo dia você tem que tirar aquele horário. Às vezes não dá tempo para fazer isso, você sabe que a gente fica atendendo o cliente, respondendo no WhatsApp, mas você tem que alimentar ali as suas redes sociais, exatamente. Porque tem vezes que eu passo um tempão e tá cheio de foto, eu digo, meu Deus, não postei nada, não fiz um vídeo esses dias, meu Deus, nunca mais fiz um vídeo. Mas tu não pode deixar de fazer isso, porque você tá perdendo venda, você tá perdendo dinheiro. O seu produto que precisa ser compartilhado. Né? O que você vai por exemplo, quando eu deixo às vezes eu tô muito cheia de cliente para atender, enche eu baixei o WhatsApp Buzzer, né? Então me ajudou muito, porque eu coloco as paletas lá, né, de cor, as etiquetinhas, então uma forma da gente se organizar, porque o dia, as horas passam muito rápido, e aí eu não dou conta. Parece que falta tempo, né? Eu não dou conta, às vezes o cliente diz, ei, tu não viste a minha mensagem, passa um dia, 2 dias, nossa, eu fico exausta, porque você escolhe, você compra, você paga, você é mulher, você cuida da casa, do filho, do periquito, do papagaio, das galinhas. Então, assim, você acaba às vezes passando batido um cliente, porque isso é um pecado, você deixar de responder ali. Eu penso que é um dos 7 pecados capitais. Porque o cliente ele vai dizer, ela vai quer vender. Tu não atender, ela não quer me atender. Não é por isso, é porque é muita coisa. Eu já tive pânico de olhar meu celular e ter um monte de mensagem e deixar lá e me dar um nervoso, entendeu? Isso acontece comigo. Eu já tive pânico, eu ficava passando mal, porque era muita mensagem. Misericórdia, meu Deus do céu. Eu acelerava o coração e eu botava pra comer. Em vez de eu responder, eu botava pra comer, entendeu? Porque dá trabalho tirar foto, fazer um vídeo. E às vezes você não consegue, porque você tá ali exausta. Os bastidores demandam muito trabalho, demanda muita energia. Uma simples foto. As pessoas não sabem como que uma simples foto, para chegar numa foto bonita, de dá um qualidade, trabalho. Aí gasta tempo. Sim. Eu aproveito o gancho, Dani, desculpa, você, para essa pergunta. Qual a habilidade que você mais desenvolveu, assim, nesse empreender? Essa questão que ela falou de a gente, eu acho que é ter vários braços, conseguir fazer várias coisas, agilidade, né? Ao mesmo tempo, de atender o celular, de cuidar da família, cuidar da gente, né? Às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado. Eu era uma pessoa que cuidava de mim, queria estar no salão, vaidosa, era bem vaidosa. Eu ia perguntar em que momento vocês tiram para vocês se cuidarem, né? Hoje eu tiro muito isso para o meu momento de me cuidar. Eu não abro mão, né? De ter que me cuidar, tipo ir no salão na sexta-feira. Esse sexta é infalível de eu estar lá à tarde, né? Tanto que, e aí ir pra academia à noite, eu saio às vezes 10h30 da noite da academia. Mas isso tudo é a força de vontade. Ser alcançada. Porque tudo é muito E academia. Porque, por exemplo, você, no teu caso, Nádia, tu vende o teu produto através da tua imagem, né? Também. Das tuas joias, a pessoa tá vendo ali, olha que legal. E você já disse, Blank Joias, você já tá vendendo. Salão, associação, né? Existe essa associação. A tua imagem é importantíssima pra venda. No meu caso, eu já não tem essa associação de eu estar ali toda hora. Sim. Mas aí, querendo ou não, você ter uma
postura. Você tem que passar uma postura, uma imagem. De limpeza, né? Sim. Profissional, né? Limpeza de uma Organizada. pessoa de sucesso. Uma pessoa, Isso. você inspira outra pessoa. Não é, É só verdade, isso. vender. Nossa, eu vou comprar o bolo da fulana. Como é teu nome? Denise. Denise, eu vou comprar o bolo da Denise porque ela é inspiradora, ela é bonita, ela cuida dela. Olha como ela vende, ela faz bolo. feito, né? Nossa, o bolo dela é uma delícia. Nem por isso ela anda de qualquer jeito. É, Sim. tu tá entendendo? É o que eu Tem falo. isso E as aí, pessoas, a elas pessoa- chegam e vão atrás As da gente, pessoas, elas- né? tipo, Quem é que você tá por inspira trás daquele- pessoas. esses É aspectos muito são difícil algum importantes. cliente não chegar e eu quero conhecer a Denise, eu quero saber quem é a Denise. Aí toda Pronto. vez eu tenho que ir lá e tenho que conversar, né? Porque eles falam com a gente pelo celular, mas não estão vendo, sabe quem é, né? né, Não Denise? sabe quem é. Né? Às vezes já sabe por conta dos vídeos que eu faço, aí já sabe quem é a Denise, mas eles querem Eu falar não sei comigo. se já aconteceu com vocês. Tipo, falaram que às vezes é difícil, né? Quando vai visualizar, já passa outro dia e alguém assim, poxa, não, o pregão não precisa mais, eu queria pra presentear alguém, eu Sim, queria aconteceu aniversário muito da comigo, minha às filha, vezes. aniversário do meu filho ou de alguém. Mas assim, Aconteceu? já aconteceu porque assim, a gente tem o horário de atendimento, né? Porque aí eu trabalho, por exemplo, das 6 da manhã até as 7h30 da noite. Aí a gente não trabalha mais em casa, é tudo agora pelo ateliê. Eu não tenho nada lá em casa, nada para fazer bolo. E aí às vezes 8, 9 horas um cliente manda, poxa, não, porque eu queria para agora e tal. E não tem como a gente fazer, agora é só amanhã. Aí o cliente, então deixa, né? Aí realmente não dá para atender, mas isso acontece muito, né? Mas eu vejo assim, porque as pessoas às vezes não têm tempo, né? Às vezes, por exemplo, agora na loja, a gente criou um bolo lá que a gente atende dentro de 1 hora a pessoa. Porque tem gente que não tem tempo, às vezes passa o dia trabalhando, aí só vai conseguir falar com a gente meia-noite. Que tem cliente que manda mensagem pra meia-noite, 1 hora. Aí eu vou atender esse cliente no outro dia. Falar, eu tenho esse bolo aqui que dá pra fazer pra você e tal, e fica super lindo. Aí, poxa, eu quero. Aí na hora topa porque não quer deixar aquele momento, né? Passar em branco, né? Porque assim, a gente fala que o bolo ele é o principal da festa. Não tem nossa, festa sem... imagina, né? Não tem festa sem bolo. Eu já ouvi não casa até de polícia, né? Verdade. Porque você prepara, principalmente de casamento. A pessoa programou o casamento, aí ela deixa veio pra o pegar o bolo do casamento. O bolo não chega porque a confeiteira ela não fez no prazo. Olha o problemão que vai dar. Já Nossa, aconteceu alguma vez assim muito- contigo, muito tipo, triste. Bolo cair, do quebrar. bolo, acontecer. dar algum problema no bolo. Quando Desandar o negócio. eu e ainda aí- estava na fase de aprendizagem, né? Aprendendo como trabalhar com o bolo. Chegou sim, acho que. Mas essas clientes continuam comigo até hoje, porque elas já compravam. Ela já era- conheceu o teu trabalho. E aí aconteceu, eu tava numa época super estressada e o bolo simplesmente se quebrou todo. Meu pai. Eu confeitando, ele se quebrava e eu tentava fazer de tudo e o bolo se quebrando. Eu, meu Deus, o que que eu faço? E eu não tinha um outro bolo porque eu trabalhava em casa, então a gente trabalhava conforme as encomendas. Aí eu disse, não tem, eu vou ter que falar pra cliente que eu não vou ter como entregar o bolo dela. Aí eu tive que mandar, que é o mais difícil, né? De mandar Mensagem. mensagem, dizer, poxa, eu não vou ter como. Mas não tem nenhum bolo. Eu falei, não tenho. E eu não tenho como te entregar porque o bolo tá assim, mandei foto. Ainda bem que tu me avisou com antecedência que eu vou atrás de Sim. e foi super bacana e depois continuou comprando porque sabia, né? Isso é muito tinha sido profissional, uma né? situação. Foi uma Isso. situação, Uma- um incidente e ali, aí, né, do momento. teve uma outra vez também que eu no caminho, o bolo foi se abrindo, assim. E eu, meu Deus. E o agora? transporte, porque tu leva do carro, né? Esse é um dos nossos serviços que os clientes gostam muito, porque a gente trabalha com entrega. Então ajuda muito, porque às vezes a pessoa não quer ir, às vezes tem medo de levar o bolo no caminho, até porque as nossas ruas, né, não ajudam a ir levar o bolo e a gente trabalha com bolo alto. E aí a gente leva o bolo, né, dá todo esse serviço pro cliente, o cliente ama. E aí a gente tem todo esse cuidado. Aí teve esse caso que aí no caminho a gente caiu num buraco e o Meu bolo pai começou a amado. se quebrar. Meu Deus. E aí eu, meu Deus, Deus, eu e tava aí? perto E da aí, casa do Denise? cliente e era uma cliente que comprava, né? E eu, e agora? Eu cheguei lá, ela viu o bolo, ela disse, não, tem problema, só entre a gente aqui. Meu Aí eu falei, não precisa pagar. Ela disse, não, eu vou pagar, você é do seu serviço. Aí eu, tá bom. E ela compra comigo até hoje Ai, também. que bom, Que né? legal. E aí né, eu gente? fiquei, só que eu cheguei em casa, eu me
derramei Chorou, de né? chorar, porque a gente quer entregar algo perfeito pro né? cliente. É verdade. Eu sou muito perfeccionista. E às vezes, se der um defeitinho, meu esposo, não, tá bom já. Não, tá bom não. E eu fico lá até entregar Que daquele legal, jeito. olha, que maravilha. Eu sou muito detalhista. Se eu ver um defeitinho, eu já... Isso é Não. um super diferencial, né? Então, Sim. porque eu quero entregar pro cliente o que ele realmente me pediu. Trazendo essa É. fala de vocês, né, o que eu observo da história, né, que vocês trazem, características similares, né, em alguns pontos, da pessoa que faz, da pessoa que entrega, que pega esse perfeccionismo, né, são características, né, que a gente conhece. E para empreender, como ela falou, né, aquela pessoa que está ali fazendo, que tem essa energia, porque muitas vezes é difícil, é desafiador, né? Nem esse todo processo. dia você tá bem, porque todo você não é dia, obrigado a estar bem todo dia. Às exatamente. vezes você tá de baixo astral, às vezes não é todo dia que a gente tá bem mesmo. Eu, pelo menos, às vezes eu fico assim e eu invento uma história pro cliente que hoje não vai dar para entregar alguma coisa assim, eu te mando. Você tem que amanhã. saber o seu momento, né? Até sim. para que chegue lá Até com nessa, qualidade, nessa né? circunstância a gente tem que se poupar, né? Eu falei pra ela, né, que o empreendedor ele adquire uma ansiedade porque Muito. é uma coisa assim que a gente tem que estar todo tempo ligada, tem que estar atenta no que o cliente vai querer, né? Tem que estar tudo em mente. E aí a gente cria essa ansiedade. Hoje de falar, meu Deus, eu tenho uma ansiedade. Aí tem dia que eu não quero trabalhar, tem dia que eu não... Mas como a gente trabalha com essa parte de festa, eu não posso deixar o cliente sem o bolo. Então, Sim. eu já fechei o bolo, então eu tenho que ir mesmo não querendo, aí eu Me tenho que arrastando, me mas tenho que ir, arrastando. né? E às vezes o cliente não entende, mas a gente, né, aí eu trato super bem. E aí essa sabedoria, né, para você É. ter o seu momento, o momento, como você falou, de viajar lá com a sua família, né, deixar aquilo para se reabastecer, voltar com força total, no seu dia a dia, ir para sua academia, né, ou de outras formas, né, de saber o momento de parar. Você falou uma coisa que a gente estava conversando antes, né, sobre o invisível, né, na realização. Tem o que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance, que são 20% muitas vezes, mas 80% está no invisível, que são as oportunidades que aparecem, são as pessoas que a gente encontra no meio do caminho e que vão dando oportunidades para a coisa acontecer, né? Sim. Você falou uma frase que... Falou alguma coisa que me veio aquela frase, sabe? De põe o pé, que Deus põe o chão, né? No meio do caminho. O empreendedor, muitas vezes, ele precisa dar esse salto de Não, fé. eu só digo que o empreendedor, se ele não tiver fé, é melhor desistir. Ele tá numa profissão errada. Errada. Isso. Ele E é vai o que a sofrer gente muito, está sim. fazendo hoje aqui. Nós estamos empreendendo com muita fé, acreditando que vai dar certo. E vocês são as primeiras a estarem participando do Vai dar nosso certo, podcast. sim, com certeza. Né? E aqui nós estamos com 3 pessoas que acreditam. Eu falo de motivação. Eu sempre comento contigo, eu não me permito não estar bem todo dia. Eu tenho que me motivar todos os dias. Principalmente quem trabalha com empreendedorismo, ele isso tem que estar se mesmo. motivando todos os dias. É. Aconteceu uma coisa com a tua família, aconteceu uma coisa... Tem que aprender a separar as coisas. Isso aí mesmo. Pra você crescer. Se você Eu quer sempre crescer digo- no empreendedorismo, você vai ter que aprender a separar sempre as digo coisas. que eu tenho o teu um negócio botão. e o teu problema. Eu tenho um botão. Isso que você falou é muito Sim. certo. Eu sempre falo. Eu tenho problema, todo mundo tem problema. Tem. Eu tenho a capacidade hoje, ir lá desligar. Depois eu volto aqui e ligo de Sim. novo, entendeu? Vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu volto lá. Lógico que eu não vou esquecer, né? Sim. Mas a gente procura se Separar, estar né, bem, também. separar as coisas. Às vezes é muito necessário no final da tarde. Eu vou parar aqui, eu vou tomar um café para me voltar de Porque, novo. por exemplo, os clientes de vocês, ele não sabe pelo que tu tá passando. Ele não sabe se acontecer alguma coisa com a tua filha, com a tua família. cliente nem quer Ele saber, vai né? querer de um atendimento especializado, do atendimento ali, ó. O bolo Já teve dele é vezes- prioridade. já teve vezes de a minha filha tá doente. Sim. E isso aconteceu no Natal. A gente veio uma demanda muito Essa é alta. a vida eu do não, empreendedor, eu não né? dormi. Eu comecei a confeitar bolo 1h da noite. Passamos o dia todinho, fui para 11 horas da véspera, confeitando bolo, entregando. E no dia seguinte a minha filha teve uma convulsão. Nossa. Eu peguei ela quase morta no colo, e a gente saiu desesperado na rua. E no outro dia eu tinha um bolo para entregar, bem cedinho. Nossa. Fiquei com ela a noite todinha no hospital, sem dormir.
E aí troquei com a minha mãe, né, algumas horas só pra me confeitar o bolo. Tipo assim, caindo, confeitei o bolo, entreguei pra moça, nem falei pra ela. E voltei pro hospital, pedindo lá pra me deixarem entrar. E a moça, tudo bem, ela entendeu e deixou eu entrar, né? E nessa loucura. Mas você entregou o produto. Entreguei o produto pro cliente. Tá aí o diferencial na Compromisso, vida, né? do empreendedor, é aquele que tem compromisso com o cliente. Se você tem compromisso com o teu cliente, ele vai saber te valorizar. Né? Ele vai saber que tu és um bom profissional, que esse é o teu diferencial. Que o teu produto, que o teu bolo é bom. Porque você sabe separar as coisas, né? Porque ele não quer saber se aconteceu alguma coisa, ele nem sabe às vezes, né? Mas, porque assim, a gente não vai estar compartilhando com ele. No mundo que a gente vive hoje na internet, as pessoas, algumas entendem, outras não, né? Outras vão dizer, não, você é uma péssima mãe, porque não era pra você ter ficado lá. Você não está sendo uma ótima confeiteira, empreendedora, porque você não entregou, né? Sim. Então a gente tem que ser forte nesse momento. O empreendedor ele tem que se fortalecer e se motivar todos os dias, porque, como eu falei, quem trabalha de CLT, ele precisa estar lá no trabalho todo dia, porque o patrão dele, ele não quer saber se o filho dele está doente, se o ônibus quebrou, se o pneu do carro furou, ele não quer saber disso, ele quer saber que você esteja lá no trabalho, fazendo o teu trabalho. Você não chegou, o empreendedor, volta, tu és o teu patrão. Isso. Se você não trabalhar naquele dia, tu não recebe. E às vezes a cobrança acaba sendo até bem maior. Eu também empreendo na educação. Eu sou minha própria patroa. Então eu mesma me cobro. A minha regra é desse tamanho. Porque se choveu, se fez sol, eu tenho que estar lá dando a minha aula. Porque o meu aluno e a família dele não querem saber, né? Se aconteceu alguma coisa, eu vou ter que estar lá dando a minha aula. É como se a gente vestisse esse é o diferencial, né? Uma roupa que nos transformasse na super mulher, né? Falando aqui de mulher nesse momento, né? E você sai. Porque as pessoas para quem nós estamos prestando o serviço, realmente não importa. Até porque, geralmente, com certeza, cada uma aqui serve pessoas de alto, né? A gente já chegou nesse nível de servir, ter clientes prestar um serviço de alto padrão, clientes, né? que cliente cobram de um alto serviço. E aí você pode estar por dentro assim, quebrada, destruída, mas quando chega lá você faz cara de linda, de maravilhosa, porque você precisa entregar o seu serviço. Quantas vezes eu não saí de casa, né, com problema, e muitos problemas, e saber que eu preciso estar lá cumprindo o meu papel, meu horário, porque querendo ou não tem um horário, a gente, né? E aí você respira e entra. A pessoa não sabe o teu problema, mas você faz. E é isso que faz o outro te admirar. É isso que faz o outro se aproximar. Profissional competente, diferenciado. Exatamente. Eu costumava muito dizer para minha equipe que chegava, né? Cada um chegava com seus problemas e a gente tinha que colocar o crachá, vestir a máscara para atender o cliente com um sorriso no rosto, né? Barriga para dentro, queixo para cima. Eu costumava sempre dizer que você tirou esse crachá, né? Você tem uma vida, apesar de. Mas isso não significa que nós somos super-heroínas, né? Super-homens, né? Por isso que é importante você escolher o que você quer, saber quem você é, né? Para tomar essa decisão. Porque quando você está empreendendo, quando você está lá no seu trabalho, que você tem esse compromisso, essa responsabilidade, esse é o teu sentido de vida naquele momento. Né? E é o sentido da sua vida que vai te trazer a motivação, vai te trazer todos os recursos para você continuar, para você não desistir. Muitas vezes, seja empreendendo, seja no negócio de uma outra pessoa, se você se percebe não dando conta, se você se percebe, né, com algo errado, que tudo está dando errado na sua vida, que os problemas estão atrapalhando no teu aspecto profissional, isso não significa que você seja um péssimo profissional. Mas a gente fala assim, aperta o botãozinho, separa, não tem como separar. Como ser humano, nós somos um ser integral, né? Nós temos que nos dividir entre tudo, mas centralizados em quem nós somos, se cuidando a todo momento. Você é sua própria empresa. Exato. Se você e assim, essa base o ser humano, ele sempre procura algo interior, algo, né, tá crescendo, tá
sempre procura alguma coisa, não importa, né, de autodesenvolvimento, tanto na carreira quanto pessoal. Então a gente sempre está procurando, não importa. Até então porque, é isso que nos motiva, até né? porque, por exemplo, se você estiver motivado e se você se conhecer, você vai conseguir prestar um bom serviço. Né? Você vai conseguir executar e produzir muito mais e oferecer um bom trabalho. Tu vai chegar belíssima, olha aqui, com um sorriso no rosto, mostrando a tua joia. A Denise vai estar lá mostrando e vendendo o bolo dela com um sorriso no rosto, belíssima lá. A pessoa vai se sentir o quê? Diferente. Olha que atendimento eu estou tendo dessa pessoa, né? Valorizada, exatamente. Entendi. Então essa é a diferença de quem empreende com um produto. Por exemplo, você vende um produto que tu precisa vender para te se manter a tua família. Esse é o diferencial daquele que tem um negócio e empreende de qualquer jeito, porque se tu empreende com um negócio que é teu e tu precisa vender para se manter, tu vai vender com muito mais qualidade, tu vai oferecer o produto com muito mais, como eu posso dizer, atender o cliente com qualidade. Com qualidade, o cliente vai se sentir único contigo. Como você falou de a pessoa ter dois trabalhos, para trabalhar ele não vai e conseguir empreender, né? Porque você não vai conseguir. Você vai ver, no meu trabalho eu ganho mais ou menos. E aqui empreendendo eu só estou ganhando isso, então eu não vou largar o meu trabalho para enfrentar isso aqui, né? Então aí acaba ficando... Tu realmente resolveu vestir a camisa do empreendedorismo e falar, não, eu confio no meu produto, eu acredito, eu vou ficar só com isso. A minha principal fonte de renda vai ser essa. Denise, você acredita que você vai ganhar, você vai conseguir se manter abrindo o seu negócio? Ela falou, eu acredito sim. Então, mete a cara e vai. Porque sem olhar para escolha e aí os certo. Passos vão levar até lá, até a realização. Então, aproveito também para falar sobre motivação, né? Muitas pessoas estão desmotivadas e motivação, gente, não cai do céu, né? Algo tem que ser alimentado todo tem que dia. ser alimentado. Então, uma vez eu escutei que a motivação ela não cai do céu. Você precisa fazer o movimento, né? E nesse fazer, nesse realizar, você percebe que você consegue, né? Que você tem capacidade, né? É como se fosse um feedback, tá ali, olha, eu fiz tal coisa, isso me mostrou, e aí a motivação vai te acompanhando. É como se fosse um ciclo que se retroalimenta, né? Então, às vezes, a motivação é uma necessidade, né? É um desemprego, é uma pandemia, é uma necessidade que surgiu ali, preciso me alimentar. Quem é mãe sabe que a gente, né, mais do que os nossos pequenos, pra gente ir lá e fazer, meter a cara e fazer as escolhas difíceis, né? Isso. E esse é a riqueza, né, do empreender. Muitas vezes, eu nunca quis empreender na vida. Eu tenho uma família de empreendedores, né, meus irmãos, pais, enfim, mas... sempre amei, né, ter ali quem me dissesse o que fazer. Eu achava que era muito mais fácil, mas no processo a gente vai entendendo, né, a riqueza que existe em cada coisa, e o quanto que o nosso objetivo ou o nosso trabalho, né, que a gente bate cartãozinho para ir lá todos os dias, é esse o motivador, é esse que nos faz girar, a sair da nossa casa, a colocar as nossas qualidades, nossas habilidades a serviço de alguma coisa, de algum cliente. Esse é o poder do empreendedor, né? Nádia, Nathalie, em cima da sua fala anterior, né, que você falou que não existe um botão, né, realmente, nós estávamos conversando, tendo a oportunidade de falar, né, que o quanto esse corre-corre nos traz, né, traz uma ansiedade, traz uma depressão, um estresse, né, e precisa realmente, a gente precisa dar essa atenção para nós, dizer assim, chegou o momento de eu parar, porque daqui a pouco eu vou pirar, eu vou, não tenho aquele botãozinho, eu posso até fingir, posso até dizer assim, opa, eu vou deixar aqui, agora eu vou... Chega um momento que teu corpo te cobra, a tua mente te cobra, não vai ter outro momento. O corpo fala, né? Fala, Total, e a gente precisa dar toda essa atenção, porque já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas chegou um momento na minha vida que cheguei da escola, meu marido teve que me levar, né, para o socorro, porque passei muito mal. Sofri por antecipação, estava toda hora sofrendo por antecipação, querendo chegar a um objetivo, querendo encurtar o
caminho. a meta, né, o caminho, e aí acabou que, pô, cérebro, corpo, naquele momento. Eu tava assim, né? Não cheguei a passar mal, ir pro hospital, essas coisas, mas o meu corpo já tava falando. Então eu disse, não, vou dar uma freada aqui e vou deixar com o tempo. Às vezes a gente quer pra hoje, o que não é pra hoje é daqui a um tempo. Tipo assim, eu queria prolongar, fazer coisas lá no ateliê que ainda não tinha condições para isso, não era o momento. E aí eu, tipo, ficava, ai meu Deus, o que eu faço aqui pra me conseguir isso aqui, pra me fazer isso aqui? E ficava, não dormia pensando naquilo. E aí começou a me dar muita ansiedade. Isso. E aí comecei, tipo, coçava meu corpo, parecia manchas roxas, porque o meu corpo já tava dando os sinais. Né? Eu disse, não, e a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Tá aí um tema maravilhoso para o nosso próximo programa, né? Trazer a questão do corpo, da ansiedade, né? O quanto que é importante a gente investir no autoconhecimento. É um tema muito atual. O autodesenvolvimento, ele é nos cobrado a todo momento, né? Seja para empreender, seja para o nosso profissional. É um estilo de vida, né? Exato. Estilo de vida, isso. Mas quem faz isso acontecer é um ser humano, né? Por trás de tudo. E que precisa se cuidar, se escutar. O corpo fala também, mas o corpo também explica o porquê a gente tem essas tendências. Isso, e tá aí um tema muito importante que a gente vai trazer pro nosso próximo encontro. Sem dúvida. Espero que tenham gostado, né, Vitória? Sim. Gente, nós já estamos encerrando o nosso primeiro podcast, Reprograma-se Podcast. Nós vamos estar aqui no estúdios do Quarto Poder, todos os sábados a partir das 18 horas. Então fica ligadinho, segue lá as nossas redes sociais, @Reprograma-se Podcast. Segue lá que vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo, os entrevistadores que vão estar aqui, os nossos convidados. Se você tem interesse em participar junto conosco aqui nessa bancada, entre em contato conosco através do direct. Nós estamos aceitando parcerias, estamos aceitando patrocinadores para estar nos ajudando a manter este programa, tá? Então, se você quer falar um pouco do seu produto, se você quer vender o seu produto, falar um pouco sobre o seu lado profissional e estar aqui sentado com a gente e ser entrevistado pelas meninas aqui, acesse o nosso direct, tá? Nós estamos aceitando parcerias, tá bom? Reprograma-se Podcast, @Reprograma-se Podcast. Eu tô aguardando a Nádia, ela vai vir? Enquanto isso, a gente vai divulgando, né? As meninas vão estar aqui falando um pouco sobre as redes sociais dela. Até a Nádia vir que ela vai atender um telefone aqui urgente, tá? Ela vai estar agradecendo, tá? Ateliê da D, bolos. Segue lá. Acho que as meninas colocaram, né, também. @Ateliê da D, né? Isso, @Ateliê da D, bolos. Segue a gente. Aí tem lá também a localização, tem o nosso WhatsApp, aí vocês podem estar clicando no link da bio, né? Que já vai direto, a gente atende todo momento. Já cai direto no WhatsApp, né? Qual é o bairro? No Planalto, em frente ao Balneário Sesc. Ali perto do Alvorada. Muito legal ali, muito fácil de encontrar, né? A localização bem boa, né? Todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo a gente funciona, só que domingo até meio-dia. Legal, Denise, muito obrigada pela sua participação, reforçando o que a Vitória falou. Se você tem a vontade de vir aqui bater um papo legal com a gente, né, com esse clima gostoso para divulgar o teu trabalho, entre em contato, né, conosco. Aproveitando também, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com as meninas, conhecendo histórias diferentes e aprendendo com vocês. Para quem tiver interesse também, o meu @Instagram, Nathalie Priscila, tá? A gente vai divulgar aí. Tô aberta a escutar a sua história, a poder contribuir contigo. Se você não consegue se escutar, se percebe que tem uma dorzinha aí dentro que você não sabe bem, né, o que fazer, como se desenvolver, quem quer liderar, quem quer empreender, mas principalmente aquele ser humano que sabe que tem algo errado consigo, quer chegar a um objetivo, quer alcançar, pode contar comigo nesse processo, tá bom? Grande abraço. Eu também quero agradecer, né, a Denise, a nossa querida Nádia também, que está ali fora. Quero agradecer a Vitória, Nathalie, minhas parceiras, né? Dizer que eu estou muito feliz e que também, se você estiver interessado em estar participando conosco, fique à vontade, pode entrar no direct, mandar aquele direct, falar com a Vitória, @Reprograma-se, e aí você estará conosco.
E também, se você estiver interessado em saber mais sobre mim, sobre esse trabalho, né, que eu faço com crianças autistas, o meu Instagram é Vander _Lane 07. Segue lá, é isso aí, minha gente. Então, nós estamos aqui encerrando mais um programa, tá? Aliás, nosso primeiro programa, tá? Nós vamos estar todos os sábados a partir das 18 horas aqui no estúdio do Quarto do Poder. Então, gente, segue lá o nosso Instagram, começa lá seguindo, curtindo um pouco do nosso trabalho, tá bom? Eu quero aqui agradecer a Denise, quero agradecer a Nádia, tá? Por estarem aqui participando do nosso programa, por ter aceitado o convite e falar um pouquinho do trabalho de vocês, dos produtos maravilhosos que vocês vendem. Agradecer as minhas parceiras aqui, Nathalie e Lene, por estarem aqui compartilhando dessa mesa comigo, tá bom, gente? Muito obrigada, quero agradecer cada um de vocês que estão aí e curtam muito o nosso trabalho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.